Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio, conteúdo do primeiro período, né? Olha só galera, a gente está fazendo o estudo das matrizes, né? Estudando aqui matriz, já vimos o conceito de matriz, a nomenclatura, né? A forma geral, como é que você dispõe os elementos de uma matriz, falamos de ordem, falamos aqui de tipos de matrizes, né? Falamos de igualdade, também de adição e subtração. Tá? Então já tem bastante conteúdo aí desse assunto disponível para vocês lá no canal do YouTube, né? Quem perdeu essas aulas ou teve alguma dúvida, vá lá, acompanhe para ficar em dia com o conteúdo. Beleza? Hoje é aquela aula de exercícios, né? Vamos fazer algumas questões envolvendo adição e subtração de matrizes, tá? Também igualdade, que a gente já falou. Então, aquilo que a gente já falou aqui de teoria, a gente vai abordar aqui em algumas questões, né? Matemática é importante que a gente pratique, faça exercício, né? Para a gente ficar com o conteúdo bem alinhado. Beleza, turma? Então, adição e subtração de matrizes, exercício comentado, é o tema da nossa aula de hoje. Beleza? Bom, primeira questão. Eu tenho três matrizes, né? Matriz A, a matriz B e a matriz C. Eu quero fazer essa operação aqui, ó. A menos a matriz B mais a matriz C. Galera, na subtração, você lembra que você pode transformar a subtração numa soma, desde que você some com quem? Com o oposto da matriz que você está subtraindo. Então, essa operação A menos B mais C, você pode transformar em A mais o menos B mais a matriz C. Certo? Dessa forma você transforma a subtração numa soma e fica mais fácil de você fazer as operações com os elementos de mesma ordem. Tá? Então vamos armar aqui. Então a matriz A, formado por 1, 7, 2 e menos 5. Mas agora eu vou colocar o oposto da matriz B, trocar os elementos da matriz B, o sinal deles, né? Então o que é negativo fica positivo, o que é positivo fica negativo. Então ao invés de menos 3, você coloca 3, o 4 você coloca menos 4, o 2 você coloca menos 2 e o 6 você coloca menos 6. Pronto. Certo? Na soma não é necessário que se faça isso. Você pode botar os elementos direto. Mas, aí vamos colocar os elementos da matriz C, 6, 3, 4 e 2. Certo? Feito isso, galera, você já pode fazer as operações. Lembrando que você faz operações com os termos de mesma ordem. Então, você vai fazer a operação do 1 com 3 e com 6, do 2 com menos 4 e com 4, do 7 com menos 5 com 3. Então, os elementos que estão na mesma ordem. Por favor, você não pode somar um elemento que está numa posição com outro que está em outra posição. Tá? Não pode fazer isso, não. Então, vamos lá. Você pode fazer a conta direto, né? Não tem problema. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Pronto. Se você quiser escrever essa soma, depois botar o resultado, pode também. Aqui, ó, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 com mais 4 dá 2. Pronto. Certo? 7 com menos 2 dá 5. 5 mais 3 dá 8. Certo? Menos 5 com menos 6 dá menos 11. Menos 11 mais 2 dá menos 9. Então, pronto. Realizei a operação A menos B mais C, tá? Bem tranquilo. Agora só o detalhe na subtração, né? Que você transforma a subtração em uma soma. Certinho? Vamos lá. Segunda questão aqui nós chamamos de equação matricial, tá? Aqui a gente vai usar dois conceitos, o conceito de soma, né? E também de igualdade. Então veja só, ele quer para a gente calcular, aqui eu tenho uma soma de duas matrizes, né? E ele quer que a gente encontre o valor de y, né? E de x. Ora, turma, primeira coisa, vamos realizar essa soma aqui, ó. Tá? Já que eu tenho essa matriz indicando aqui com mais em relação a essa outra, então vamos adicionar.
tá? Para que você obtenha uma igualdade de matriz. Então, veja só. Então, fazendo isso, ó, eu vou ter aqui, ó, x com menos 1, né? 3 com 5 dá 8, né? 4 com 8 dá 12. Y mais y, 2y, certo? Isso aqui vai ser igual a 4, 12, 8 e menos 6. Beleza? Pronto. Beleza, galera. E agora como é que a gente vai fazer para encontrar x e y? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos usar o princípio da igualdade de matriz. Tá? Lembra que a gente já falou disso aqui numa das primeiras aulas. Quando é que uma matriz é igual a outra? Quando os elementos de mesma posição forem iguais. Ó. Perceba que aqui o 8 é igual a esse 8 aqui, estão na mesma posição. O 12 é igual a 12. Então, se eu tenho essa igualdade aqui, se ele está me dizendo que essa matriz é igual a essa, então você pode dizer que x menos 1 é igual a 4. Eles estão na mesma posição. E a partir do momento que você faz isso, você tem uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Tá? Manda esse menos 1 para lá, ó, e você vai obter x igual a 4 mais 1. Né? E aí você vai encontrar x igual a 5. Ó. Já encontrei o valor de x. X é igual a 5. Da mesma forma, você procede com esse 2y. Esse 2y, qual o elemento que está na mesma posição que o 2y? O menos 6. Tá? Então, esse 2y é igual a menos 6. Obedecendo a condição de igualdade de matrizes. 2y igual a menos 6. Certo? Então, você vai fazer o quê? Pega esse 2, passa para lá, né? Dividindo. Y vai ser igual a menos 6 dividido por 2. Y vai ser igual a menos 3. Pronto. Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Mesma coisa aqui na letra B. Ó. Vamos realizar aqui essa soma. Vou ter menos 3 mais y. X menos 5. 4 mais 3 é 7. Menos 1 mais 1 é 0. Certo? Igual a matriz cujos elementos são 8, 7, 1 e 0. Então, turminha, aí você vai proceder na mesma forma. Vou buscar os elementos que tem aquela incógnita que eu quero buscar, né? Então, eu tenho que menos 3 mais y é igual a 8. Esse elemento, menos 3 mais y, ele está na mesma posição que esse 8. Se ele está me dizendo que as matrizes são iguais, então quer dizer que esse elemento aqui é igual a esse. Tá? Então, esse menos 3 passa para lá, você vai encontrar 8 mais 3 igual a 11. Pronto, encontrei o valor de y. Da mesma forma, você encontra o valor de x igualando x menos 5 a 1. Tá? Porque também são os elementos que estão na mesma posição. Então, x menos 5 é igual a 1. Esse 5 passa para lá com o sinal trocado. X igual a 1 mais 5. E aí você tem x igual a 6. Pronto. Tá? Então, na verdade, o que a gente resolveu aqui foi uma equação matricial. Né? Resolvemos aí uma equação envolvendo matrizes. Por que equação? Porque tem incógnita. Tem incógnita em sinal de igual. É matricial por quê? Porque as incógnitas se apresentam como elementos de matrizes. Certo? Então, a gente usou aí a adição e a condição de igualdade para resolver essas equações matriciais, né, que pode ser a ferramenta para a resolução de um problema. Beleza? Vamos lá, turminha, praticar mais a questão da soma, da subtração de matriz. Mas depois a gente vai falar de multiplicação, tá? Multiplicar um número real por uma matriz, multiplicar duas matrizes, resolver problemas. Tudo isso a gente vai estudar aqui com vocês. Vamos lá, dada a matriz A, menos 3, 5, 6, 4, menos 10 e menos 7,
E uma matriz B, menos 6, 4 e menos 3, 7, menos 5 e 7. Pessoal, mas essas matrizes aí não estão na mesma ordem. Ora, mas veja que ele não pede, por exemplo, para somar o A com B. Olha esse Tzinho aqui. Isso significa o quê, pessoal? Matriz transposta. A matriz transposta de uma matriz é aquela que você troca a linha pela coluna. Então, ele não quer que você subtraia a matriz A pela matriz B. Ele quer que você subtraia a matriz A pela transposta de B. Assim como aqui ele não quer que você some A mais B. Ele quer que você some a transposta de A com a matriz B. Tá? Então, cuidado com as notações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos responder. Olha a matriz A. Vou escrever logo aqui a matriz A. Menos 3, 4, 5, menos 10, 6 e menos 7. Certo? Menos. Vou escrever aqui a transposta de B. Então, eu não vou mudar. Você sabe que a subtração se transforma em soma, né? Mas, para a gente fazer gradativamente, eu vou primeiro escrever a transposta de B. Nessa transposta de B, essa primeira coluna aqui vira a primeira linha. Então, você coloca aqui menos 6, 4 e menos 3, certo? E essa segunda coluna aqui vira a segunda linha. Então, você vai ter 7, menos 5 e 7. Certo? Beleza. Agora eu vou transformar essa subtração numa soma, mudando o sinal dos elementos, né? Assim que a gente realiza a subtração. Então, olha só. Vou ter aqui, ó, menos 3, 4, 5, menos 10. Vou repetir aqui a matriz A. Mas, agora, eu vou colocar o oposto de B. Então, nesse caso aqui, eu mudo os sinais. Vai ficar 6, menos 4, 3, menos 7, 5 e menos 7. Certo? Aí sim, a gente pode fazer a conta direto com os elementos de mesma posição. Certo? Então, nós vamos ter aqui o quê? Vamos ter menos 3 mais 6 dá 3. 5 com menos 4 dá 1. 6 mais 3 dá 9. 4 com menos 7 dá menos 3. Menos 10 com mais 5 dá menos 5. Menos 7 com menos 7 dá menos 14. Pronto. Certo? Vamos responder aqui a letra B. Deixa eu criar um espaço aqui para a gente responder aqui a letra B. A letra B, turma, ele quer que a gente faça o A transposta mais o B. Então, vou escrever aqui primeiro aqui, o A transposta mais o B. Então, vamos escrever aqui a transposta de A. A transposta de A, você transforma a primeira linha na primeira coluna. Então, você vai ter menos 3, 4, menos 3, 5 e 6, certo? E você pega a segunda linha e transforma na segunda coluna. 4 menos 10 e menos 7. Somado com a matriz B. A matriz B você coloca do jeito que está aí. Tá? Então vai ficar o quê? Menos 6, 4 e menos 3, 7, menos 5 e 7. Beleza? Pronto, turminha. Feito isso, você vai direto fazer a operação com os termos de mesma ordem. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. 4 mais 7 dá 11. Então, pessoal, é o seguinte, beleza, eu coloquei a matriz, a transposta de A com a matriz A. Vamos dando continuidade à soma aqui, ó. Então, menos 3 com menos 6 dá menos 9. Somamos aqui o 4 com 7 dá 11, né? Os elementos de mesma posição, tá? Menos 5 com 4, 9. Menos 10 com menos 5 dá menos 15. Certo? 6 com menos 3 dá 3. E o menos 7 com mais 7 dá 0.
O legal de você transformar a subtração numa soma é que você faz as operações direto com o número que está dentro da matriz. Não fica preocupado em fazer jogo de sinal, você faz direto. Beleza? Certo, turma? Vamos agora para a quarta questão aqui da nossa lista, né? Veja só, aqui é o seguinte, ele me deu uma matriz A, os elementos 2, menos 1, 7 e 4. Uma matriz B, 3, 6, menos 2 e 0. E ele quer saber uma matriz X. Olha, eu não sei quem é essa matriz X. Agora, eu tenho certeza que ela tem a mesma ordem de A mais B. Porque ele falou aqui, ó, que a matriz A somada com essa matriz X vai ser igual à matriz B. E eu só posso somar termos de mesma ordem. Então, turma, eu posso dizer o seguinte, ó, veja só. Eu posso dizer que essa matriz X é formada pelos elementos A, B, C e D. Porque eu não sei quais são os elementos da matriz X. Eu não sei. Então, todos os elementos são incógnitas. Tá? Beleza. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui a matriz A, que ele me deu, a matriz X, que eu formei, tá? E a matriz B, que ele me deu. Vamos ver o que a gente pode fazer. O objetivo aqui é encontrar quem é A, quem é B, quem é C e quem é D, para que eu possa montar a minha matriz X e descobrir quem ela é. Beleza? Então, vamos lá. Matriz A são os elementos 2, menos 1, 7 e 4. Isso aqui é uma matriz quadrada, né? Matriz quadrada de ordem 2, já falamos aqui o que é uma matriz quadrada, é que ela possui número de linhas igual ao número de colunas, tá? É de ordem 2 por quê? Porque tem duas linhas e duas colunas, certo? Se fosse quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, e assim sucessivamente. Mais a matriz X, que é essa aqui que eu formei, B, C e D. Isso aqui vai ser igual a matriz B, que também a questão me fornece como dado. Então, fica 3, 6, menos 2 e 0. Certinho? Olha só, galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai realizar essa soma aqui. O objetivo é que você monte uma igualdade, né, de duas matrizes e use a condição de igualdade para encontrar as incógnitas que a gente quer. Então, eu vou somar aqui essa matriz A com essa matriz X, fazendo a soma dos elementos com a mesma ordem. Olha só, então nós vamos ter o quê? 2 eu somo com A, o 7 eu somo com C, o menos 1 eu somo com B, o 4 eu somo com D, certo? Isso aqui vai ser igual a matriz 3, 6, menos 2 e 0. Beleza, turminha. Feito isso, a gente vai agora igualar os elementos que estão na mesma posição, usando aqui a condição de igualdade. Ora, então você tem 2A, 2 mais A vai ser igual a 3. Ó. Resolvendo essa equação rapidamente, você vai encontrar que esse A só pode ser 1. Certo? Eu tenho 4 mais C, aliás, 7 mais C igual a menos 2. Tá? Esse C, mandando 7 para lá, você vai encontrar que esse C vai ser igual a menos 9. Certo? Menos 1 mais B vai ser igual a 6. Se você mandar o menos 1 para lá, o sinal trocado, facilmente você vai observar que esse B é igual a 7. Tá? Para finalizar, esse 4 mais D é igual a 0. Se eu mando o 4 para lá com o sinal trocado, você vai ter que o D é igual a menos 4, turma. Ora, então quem vai ser a minha matriz X? Encontrei. Formado por 1, por 7, por menos 9 e por menos 4. Certo? Encontrei aí quem é a minha matriz X, beleza? Então, na aula de hoje, a gente fez uma aula de exercício, a gente aplicou os conteúdos que a gente já havia estudado anteriormente. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.